Olá, professores, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos a mais uma formação do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu sou a professora Nilce, vou fazer uma breve descrição minha. Sou morena, tenho cabelos escuros, tamanho médio, uso óculos, hoje estou usando uma blusa cinza. Sou professora efetiva da rede, já há bastante tempo, e estou como PEC na Diretoria de Ensino Centro-Oeste, professora especialista em currículo. Tenho participado de várias frentes formativas e, desde o ano passado, aqui com a equipe da IFAP, com as transmissões de ano do componente de matemática. Estarei sempre lembrando vocês do maior objetivo desse programa é proporcionar possibilidades de aprendizagens aos nossos estudantes, para que eles possam aprender aquilo que é essencial e tenham sucesso na sua trajetória escolar. E um dos pilares desse programa é a formação de professores. Então, vamos lá, eu vou compartilhar com vocês o PPT. Então, seguindo aqui. Bom, a gente sempre inicia apresentando esse PPT aqui para vocês, gente, para que vocês, onde vocês terão acesso ao material. Vocês, né, estão percebendo aqui que nós já vamos entrar no volume 2, né, do Aprender Sempre, iniciando aí com as formações do terceiro bimestre. Então, esse material, em breve, esperamos que vocês recebam aí, pelo menos no início aí de agosto, mas o material já está disponível no site da EFAP. Então, quando vocês estiverem com esse PPT em mãos, então, ao acessar, né, essa janelinha aqui do ensino fundamental, ele vai levar para o link da IFAP, onde vocês terão acesso ao material do professor e o material do estudante. E também pelo QR Code aqui também vocês terão acesso. Então, é sempre importante a gente ter o material, né? Nesse momento nós fizemos os print da tela, mas no momento aí oportuno do desdobramento da pauta, que vocês tenham o material, né, digital aí com vocês. Então, vamos lá. Bom, os objetivos da nossa pauta de hoje, né, é revisitar o percurso formativo que já desenvolvemos juntos, sempre vale a pena revermos aí o caminho que já trilhamos ao longo deste ano, apresentar aí em linhas gerais o pensamento algébrico, que será discutido neste bimestre, e aprofundar o pensamento funcional, que está dentro do pensamento algébrico e será objeto de estudo aí na sequência 1, que nós veremos aí desse volume 2. E apresentar algumas sugestões aí para o desdobramento da TPC, que vocês farão logo mais. Seguindo. Bom, a nossa agenda está sempre, né, alinhada aí aos objetivos da nossa pauta, né, e ela está dividida em 4 momentos. O primeiro momento é acompanhar através da linha do tempo o percurso que já trilhamos na nossa formação durante este ano. O segundo momento, apresentar o pensamento algébrico, trazendo como foco o pensamento funcional. E o terceiro momento, né, olhar para o nosso material e aprender sempre, né, olhando para a materialização do pensamento funcional dentro da sequência 1. E o quarto momento são as sugestões aí para o trabalho, né, o estudo aí na TPC que vocês farão com seus pares. Vamos seguindo. Esse slide aqui, gente, é uma forma de vocês, né, que a gente trouxe aqui para vocês como indicação, de vocês estarem buscando as formações. É sempre bom a gente rever as formações, né, que fizemos aí durante até o presente momento. A gente está buscando aí os conceitos, alguns conceitos que não ficaram tão claros. Então, é importante vocês estarem acessando o material. Eu sei que alguns professores já fazem isso, outros já têm um pouco mais de dificuldade, então por isso que nós trouxemos esse slide, né, trazendo a indicação de como localizar as formações já realizadas aqui pela EFAP. Então, seguindo. Então, vamos para o nosso primeiro momento, né, recuperando aí esse percurso
formativo que desenvolvemos, né? Esse primeiro momento será, então, para recuperar esse percurso durante esse primeiro semestre. Neste ano, nós fizemos escolha para tratarmos sobre os tipos de pensamentos matemáticos que possibilitam a compreensão do caminho que os estudantes percorrem para construir seus saberes matemáticos. Temos visto aí que eles podem estar diretamente ligados às habilidades, mas também pode aparecer no desenvolvimento de procedimentos que são realizados, né, pelos estudantes no decorrer das atividades aí, né, que eles vão realizando. Então, vamos lá. Bom, a nossa linha aqui do tempo, né, esse percurso formativo, ele foi marcado aí pelos tipos de pensamento. No primeiro bimestre, né, nós vimos o pensamento aritmético, né, na sequência 1, nós vimos os números, né, na sequência 2 e 3, nós vimos as operações, o campo aditivo. No segundo bimestre, nós vimos o pensamento geométrico e estatístico, né, no caso da sequência 4, a geometria, na sequência 5, a estatística, né, o pensar sobre os dados, e a sequência 6, também com relação à estatística, qual é a leitura de dados, né? Então, no segundo bimestre, aí nós tratamos do pensamento geométrico, observando que esse tipo de pensamento está relacionado tanto com a localização e movimentação de objetos, pessoas no espaço, quanto a observação das formas. Ainda tratamos do pensamento estatístico, buscando compreender que o pensar sobre os dados, sobre a representação e sobre as medidas estatísticas são um dos aspectos que envolve aí o conhecimento com os dados. Mas também discutimos a complexidade que tem em relação à interpretação de dados, sejam elas organizadas em tabelas ou em gráfico, né? Nós já vimos bastante coisa até o momento. Então, seguindo. E agora, olhando aí para o percurso desse terceiro bimestre, né, com relação ao pensamento algébrico, então, na sequência 1 aqui, nós veremos o pensamento funcional, que nós vamos tratar hoje. Na sequência 2, o pensamento relacional, e na sequência 3, o pensamento algébrico, né? Então, para esse terceiro bimestre, nós iremos nos debruçar sobre os pensamentos, né? O pensamento algébrico, compreendendo que ele é composto por duas maneiras distintas aí de pensar, uma relacionada ao desenvolvimento das funções e outra com as relações que se apresentam principalmente entre as estruturas das operações, e o pensamento relacional, que veremos mais adiante, né, nas próximas sequências aí, nós iremos debruçar um pouquinho mais, né, de tempo, para que possam perceber o quanto elas estruturam os conhecimentos matemáticos e nos permite operar em função das propriedades que organizam aí os diferentes conjuntos numéricos. Mas o nosso foco hoje é o pensamento funcional. Então, seguindo. Então, no segundo momento aqui, que é o pensamento algébrico, né? Então, nesse momento, nós vamos discutir e compreender um pouco, né, mais sobre qual perspectiva a álgebra é apresentada nos anos iniciais e como o pensamento algébrico nos ajuda nessa compreensão, ampliando aí os nossos saberes sobre o assunto. Então, a álgebra e o pensamento algébrico, né? Vocês devem aí estar se perguntando, né, por que a álgebra foi incluída aí no currículo dos anos iniciais, né? Até porque o contato de muitos de nós, né, com a álgebra aconteceu no ensino fundamental nos anos finais, né? Pelo menos foi o que aconteceu comigo, eu acredito, com a grande maioria de vocês, né? E quando começamos a fazer uso das letras para generalizar algumas situações que nos eram apresentadas, e que ao organizar essas sentenças em linguagem matemática, nossos professores nos diziam que era mais simples encontrar solução para essas situações, né? Eles falavam isso, mas, sinceramente, na época eu não achava que era tão simples assim, né? Mas é por conta do próprio percurso que a gente teve aí na formação da matemática. E foi exatamente por isso
que vocês devem ter pensado aí, né, nas letras, em algumas operações, como as que deixamos, né, indicadas aqui nessa nuvem de pensamentos, né, que são letras misturadas com números, enfim, mas qual será a diferença, né, entre a álgebra e o pensamento algébrico? Essa é a nossa proposta de hoje, né, nosso estudo de hoje, da gente pensar juntos sobre isso. Então, aqui, né, o que faz a álgebra, né? Então, vamos lá. Então, o ensino da álgebra, ela trata das, né, das relações matemáticas que nos possibilita, né, estabelecer relações entre as estruturas matemáticas, né, para encontrar a solução para diferentes tipos de situações, equações, funções, entre outras, mas também nos ajuda a expressar, né, expressar em uma linguagem mais formal ou em uma linguagem matemática as estruturas dos conjuntos numéricos, das operações e de suas propriedades. Bom, aí nós temos aqui alguns exemplos. Nesse exemplo 1 aqui, né, como esse padrão é apresentado, né, há uma regra para a representação das figuras, ou seja, teremos sempre, nesta ordem, um triângulo e um coração, ou seja, uma representação pictórica, que nos permite inferir sempre quais serão as próximas figuras. Então, eu tenho triângulo, coração, e assim por diante, né? Então, existe um padrão aqui. Então, ao observar, eu já sei da sequência, né, dessas figuras aí, dessa representação. Já no exemplo 2, nós temos aqui uma operação, né, 15 mais 21, que é igual a 21 mais 15, que isso, né, que ambas permite dizer que dá igual a 36, né? Então, no caso, a mudança das parcelas, né, não vai alterar o valor. Então, 15 mais 21 é a mesma coisa que 21 mais 15. Então, não altera o valor aqui. Então, isso me lembra o quê? O que vale ressaltar aqui? Que é a propriedade comutativa da adição. Isso, gente, falando da propriedade computativa da adição, não é que a gente vai falar isso para os nossos pequenos estudantes, isso aqui é um conceito nosso, a gente está relembrando, né, porque senão você deve estar pensando, nossa, eu vou levar esse assunto para os meus pequenos, não, a gente está relembrando aqui, né, essa propriedade, que na verdade, né, não altera mesmo essa mudança de parcelas, então é a representação, é a propriedade computativa da adição. Então, é um conceito nosso, né, porque essa formação é nossa, né, então sempre relembrando isso aqui. Então, a propriedade comutativa da adição, gente, como o próprio nome já diz, essa propriedade nos garante que é possível realizar a adição das parcelas independente da ordem delas, né? Então, no caso aqui, o que vale as crianças entenderem que ao colocar em evidência isso através de situações que são apresentadas, eles devem concluir que ao mudar as parcelas de lugar, não se altera o resultado de uma sentença matemática. É isso que precisa ficar claro para os nossos pequenos estudantes aí. Bom, e como também vocês estão vendo aqui nesse exemplo 2, eu posso estar representando por letras, né? Então, eu tenho aqui as operações, né? E eu posso também fazer uma representação de forma genérica com as letras. A mais B é igual a B mais A. Então, vamos para o exemplo 3. É um exemplo também que traz em evidência a propriedade associativa da multiplicação, né, porque os estudantes também devem perceber que a multiplicação, ela nos ajuda a operar, nos permitindo, né, maior reflexibilidade na organização e operacionalização dos dados. Então, nesse caso aqui, o valor vai ser 24, então eu tenho 2, né, vezes, no parênteses aqui, 3 vezes 4, que é igual, né, dentro do parênteses, 2 vezes 3, vezes 4. Então, essas duas operações equivale a 24, né? Então, é a mudança também da ordem, não vai alterar o valor, o resultado. E também pode ser representado de forma genérica, como A vezes, no parênteses, B vezes C,
e que é igual a, no parênteses, A vezes P vezes C. Então, é o mesmo valor, certo? Então, a propriedade então, associativa aqui da multiplicação é uma regra matemática que determina que a ordem em que os fatores estão agrupados em uma multiplicação não muda o produto. Então, gente, a álgebra ela amplia o nosso olhar e a generalização de propriedades, como apresentamos nesses exemplos aqui. A álgebra, ela potencializa o desenvolvimento da matemática. Então, o que faz a álgebra? Então, a álgebra, ela potencializa o desenvolvimento da matemática. Ideia de representar e desenvolver o raciocínio. Então, é isso que ela faz. Então, vamos lá. Bom, o pensamento algébrico, ele apresenta dois diferentes tipos, né, diferentes tipos de pensamento, são dois, né, no caso, dentro do pensamento algébrico. O pensamento funcional, que nós estamos, né, focando hoje nessa sequência 1, e o pensamento relacional, que nós veremos na sequência 2 e 3 aí. Então, seguindo. Pensamento funcional, né? Então, para Blanton, né, na sua obra de 2008 e na obra de 2011, ele nos diz que o pensamento funcional, ele envolve a generalização de observações, ou seja, ao observar, né, um caso particular, os estudantes percebem que há regularidades que se mantêm e, por esse motivo, pode-se generalizar através de uma regra para situações novas que se assemelhem a estas. Apresentamos aqui 4 situações diferentes que toda criança é capaz de observar e generalizar para os próximos elementos que compõem cada uma das sequências apresentadas. Então, a primeira aqui nós temos as funções, né? Aqui é uma máquina, né, de somar, então nós temos os números aqui acima, né, 2, 4, 6 e 8, então ao adicionar o 2 com o 10, eu vou obter o resultado aqui que é 12, 4 adicionando com 10 vou ter 14 e assim sucessivamente. Então aqui é né, são as funções. Na sequência recursiva, né, no caso aqui, ou recorrente, é quando determinado termo pode ser calculado em função de termos antecessores. Ou seja, é possível perceber um padrão de repetição entre os termos em uma determinada ordem. Eu tenho aqui, né, anotado azul, branco, então depois do branco vem o azul e assim sucessivamente. Né? E na sequência pictórica, as sequências pictóricas, né, também podem ser recursivas, mas são formadas por uma sequência de desenhos que mantém um padrão de repetição em cada ordem. Então, ao observar que eu tenho o círculo, a seta, o círculo e a seta, eu vou dando sequência, né, nessa representação aqui. Então, por isso que a gente fala que toda criança, ao observar, ela é capaz de tá dando sequência nessa atividade aqui. E nós temos as sequências numéricas, que pode ser, né, muitas vezes vista como uma lista de números que possui uma certa ordem, né, um padrão de repetição bem definido e nos permite encontrar os termos faltantes dentro dessa sequência. Então, nós temos aqui 2, 4, 6 e 8. Então, eu já percebo uma regularidade, né, que é de 2 em 2, então, 2, 4, 6, 8, 10, 12, assim sucessivamente, como eu posso também estar ampliando isso, dependendo do nível da minha turma, de 3 em 3, 4 em 4, 5 em 5, enfim. E aí as crianças vão observando essa sequência e tendo condições de estar realizando, né? Então, vamos lá. Vamos para o terceiro momento, né? O pensamento funcional aí, olhando para o nosso material. Então, vamos olhar aí para o material Aprender Sempre, dessa sequência 1, né? Onde vamos observar o pensamento funcional.
Bom, nós temos aqui, né, nós escolhemos aqui a aula 1, né, a coleção de moedas, que tem como habilidade, né, uma das habilidades, a EF01MA02, né, que trata aí da quantificação de elementos de uma coleção, estimativas, contagem, 1 a 1, pareamento ou outros agrupamentos e comparação, né, então, nessa habilidade aqui, que é contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias, como pareamento e outros agrupamentos. Então, dentro dessa habilidade, a gente destaca aqui que o processo cognitivo é contar, e o objeto de conhecimento é a contagem de maneira exata ou aproximada. E o contexto modificador é utilizando diferentes estratégias. Então, vocês percebem que é uma habilidade da unidade temática de números, não é de álgebra, né? Mas como já, né, mencionamos aqui, que o pensamento algébrico ele pode se apresentar durante os procedimentos que os estudantes realizam para encontrar a solução de um problema e pode ser vista como uma forma de desenvolver o pensamento funcional, né, que os estudantes vão realizando aí. Então, vamos olhar para a nossa outra habilidade. Dentro dessa aula dela, são duas habilidades. Então, nós temos aqui a EF02MA02, né, que destacamos aqui também, fazer estimativas, né, por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos e coleções e registrar o resultado da contagem de, no mínimo, 100 objetos. Então, destacando, o processo cognitivo é fazer estimativas, o objeto de conhecimento são as estratégias diferenciadas que serão utilizadas aqui, as diversas, e o contexto modificador são os objetos e ou coleções. Então, também neste caso, a habilidade não é de álgebra, né, é também da unidade temática de números, mas o pensamento algébrico também está presente ali quando as crianças forem realizar, né, a atividade, onde eles vão encontrar a solução de um problema. Então, aí está desenvolvendo, né, pensamento aí funcional. Vamos seguir. Então, a aula 1, né, nesta aula, o foco será ajudar os estudantes a realizar a contagem por meio de agrupamentos, né, mais porque se trata aqui de valores. Nesse sentido, a nossa observação recairá sobre os procedimentos que podem ser desenvolvidos pelos estudantes e pode favorecer o pensamento funcional, ou seja, a ampliação do pensamento algébrico, né? Então, não há uma habilidade específica que trate do pensamento funcional dessa sequência, mas é importante que possamos observar como ela pode aparecer nos procedimentos utilizados aí pelos estudantes e, assim, estimular que eles utilizem cada vez mais. Então, né, vejam que as habilidades, elas se interrelacionam, né, existe uma conexão entre elas. A gente está sempre chamando a atenção de vocês para isso, né, acho que vocês já perceberam, não é de álgebra, mas existe essa interrelação, essa conexão entre elas. Então, seguindo. Então, vamos olhar agora para a atividade do material. Bom, a coleção de moedas, nessa aula 1. Então, Giovana quis comprar um presente para a professora Aline, ela abriu seu cofrinho e separou as moedas de R$1. Observe essa ilustração das moedas do cofrinho. Então, chamando a atenção das crianças para a representação, como estão representadas aqui as moedas. Então, a ideia aqui, né, o que se pede aqui é fazer a estimativa do total de moedas, né, e as crianças terão que anotar aqui. Então, como já mencionei, gente, o foco será ajudar os nossos estudantes a realizarem a contagem por meio de agrupamentos. Eu estarei sempre aqui chamando a atenção de você, professor, para o planejamento, para o estudo, as intervenções e até mesmo as adequações, né, para que possa atender melhor a sua turma, porque é você que conhece a sua turma, né?
Você sabe exatamente que nível que eles estão e o que é necessário fazer para que todos tenham sucesso na realização das atividades. Então, com certeza, você já possui um quadro numérico, né, porque todos os professores têm esse quadro numérico nas salas de aula, né, exposto aí para estar ajudando, é um dos recursos que auxilia bastante as crianças na utilização aí da contagem, enfim. Contextualize sempre chamando a atenção para o objetivo da aula, né, o que eles irão aprender com a aula. Então, é importante, né, que vocês leiam a proposta, né, pergunte o que se entenderam, né, para que eles possam estar realizando, solicite que observe essas moedas, como eu já falei, né, imagine quantas tem ao todo, porque esse primeiro item, gente, não é fazer a contagem de 1 a 1, sim fazer uma estimativa, mas é importante o professor observar como eles realizam essa estimativa, porque precisa de fazer uma contagem, né, vocês concordam? Eles vão ter que fazer uma contagem, mas não de 1 a 1, mas olhando aqui, nesse primeiro momento, a representação dessas moedas, né, elas estão aqui colocadas de forma, né, em linhas, em colunas, será que isso ajuda eu a estimar quantas moedas tem nessa representação, nesse quadro, né? E vejam bem, né, chamando atenção aqui, né, que essas moedas, né, cada linha tem a mesma quantidade de moedas, né, e a última linha que tem o menor número de moedas. Então, é importante a gente observar como eles farão essa estimativa, e dê espaço para que as crianças vão falando quanto eles acham, quanto eles imaginam, quantas moedas possuem aqui dentro desse quadro, dessa representação, e que você, professor, vá anotando isso na lousa, até para depois a gente estar validando ou não, né? Mas o importante é que eles realizem essa estimativa e falem como eles chegaram nessa estimativa, nesse valor que eles imaginam que tenham aí das moedas, né? Então, é importante também a gente fazer alguns questionamentos, né? No caso aqui, como eu já falei, essa disposição dessa representação dessas moedas ajuda a gente a estimar, né, em linhas e colunas, né? No caso aqui, fazer agrupamentos, né? Isso já olhando para o item B aqui, né, gente? Porque primeiro a gente vai estimar, a gente vai dar espaço para que eles falem e a gente vai observar como eles realizam essa estimativa. Tá? E no segundo momento é que eles farão realmente a contagem, né? No caso aqui, fazendo os grupos, né, de 10 em 10. Isso é o esperado, que eles façam esse agrupamento de 10 em 10 aí. E depois a gente também vai fazendo as perguntas, né? O que vocês acham, né? Fazendo agrupamento de 10 em 10 é uma boa maneira de descobrir o total das moedas e por quê, né? Então, que é importante que eles respondam aí, que devido à organização dessas linhas e colunas, né? Que tem uma estimativa, assim, que é plausível de ser de 100 moedas, né? Próximo a isso. Então, vamos lá. Bom, nos outros itens aqui, né, gente, também é importante a gente fazer a leitura desses itens, né, para que todos, né, sempre lembrando que a gente tem crianças aí que não estão totalmente alfabetizadas, não vai ter a compreensão de estar entendendo, né, o que se pede para poder realizar a atividade, a gente tem que dar espaço para que todos realizem essa atividade, então, se for o caso, é fazer a leitura mesmo desses itens, né, que eles compreendam aí, e façam aí que realizem aí a contagem, né? Então, observe como eles estão contando, aí já, neste caso, aí nós vamos para a contagem, né? Auxiliem quem estiver, né? Quem encontra-se com dificuldade nessa contagem, fazendo as intervenções necessárias. Se for o caso, a gente ofereça um material manipulável, né? Porque nós teremos, com certeza, crianças que vão se perder aí na contagem, né, e vai precisar do material manipulável, né, fique atento aí a essas situações, se o estudante, se ele sabe recitar a sequência numérica, ou se a dificuldade dele está presente no momento de representar esse número, né, grafar o número que ele encontrou, se for o caso, né, recite essa sequência numérica com eles,
Depois, também, com o apoio aí do quadro numérico, que ele encontra ali o valor que denota, né, o valor das peças que ele encontrou aí, do número da quantidade das moedas da coleção. Então, é importante a gente estar observando tudo isso para a gente poder intervir no momento certo, né, e poder estar auxiliando as crianças, né. Então, fique atento, então, se essa dificuldade está relacionada à realização, né, dos agrupamentos na contagem de 10 em 10. Então, caso isso ocorra, né, também dê contadores às crianças, né, no caso do 104, e vai auxiliando eles nessa contagem aí, fazendo esses agrupamentos, e sempre apoiando no quadro numérico, que vai auxiliar bastante, né, nessa tarefa aí. E também solicite para que eles possam estar registrando aí as respostas, né? Já no item D aqui, gente, é importante a gente também, né, observar se os estudantes, né, conseguem aqui compor os resultados obtidos anteriormente ou se contam todas as moedas novamente. Qual é o item D? Ó, quantas moedas de R$ 1 tem essa coleção? Então, vai ser, com certeza, a gente vai precisar da nossa intervenção aí, do nosso auxílio aos nossos estudantes aí. Né, sistematize, né, que os 10 grupos de 10 moedas e as 4 moedas soltas têm a ver com o número 104, né, acho que vocês podem ir perguntando, que esses 10, né, que essas 10 moedas e as 4 moedas soltas têm a ver com o número 104? Quem pode explicar? Dê espaço para que as crianças falem, gente, coloque aí seus raciocínios, né, estimule para que eles falem, porque dessa forma vai dando espaço para os outros também estarem compreendendo e aprendendo uns com os outros, né, incentiva a discussão e vai chamando a atenção deles para esse fato, sempre fazendo as intervenções necessárias e as boas perguntas, né? Então, no caso aí, mostre que o resultado da adição 104 e questione, né, quantos grupos de 10 temos no número 100, ajude-os, né, a perceber por meio de boas perguntas que quando fazemos a decomposição de 10 em 10, né, e mais 4, a gente vai somando 10, mais 10, mais 10, até chegar no 100, mais 4, estamos indicando a presença de 10 grupos de 4, de 10 grupos, né, de 10 e 4 unidades soltas, então, neste número, né, que vai obter aí 104, como mostrado no desenho aí na lousa. Então, eu vou aqui apresentar para vocês a sistematização da aula, né, que sistematizando, a gente vai observar que cada linha tem 10 moedas, né, são 10 linhas com 10, e a última linha com 4 moedas soltas. Então, mostrando a regularidade aí da contagem da sequência numérica, que é 10, 20, 30, 40, 50, e assim por diante, até chegar no 100, mais 4, que vai ser que vai obter os 104 moedas, né? Neste caso aqui, gente, chamando a atenção para o pensamento funcional, vimos que as atividades, né, desta aula têm como habilidade, como já foi dita, a EF01, MA02, contar de maneira exata ou aproximada, utilizando diferentes estratégias como pareamento e outros agrupamentos, e a EF02, MA02, que é fazer estimativas por meio de estratégias diversas a respeito da quantidade de objetos de coleções e registrar o resultado da contagem de, no mínimo, 100 objetos. Então, como viram, gente, são habilidades da unidade temática de números, mas que o pensamento algébrico se apresenta durante os procedimentos que os estudantes utilizam para encontrar a solução de um problema. Pode ser vista como uma forma de desenvolver o pensamento funcional dos estudantes. As sequências recursivas são aquelas em que se pode perceber que uma unidade que se repete, né? Isso segundo Trefal, acho que é assim que pronuncia, se não for, me desculpem, né? Na sua obra de 1999. Essa sequência, periodicamente, tem unidade que se reproduz. A ideia é que os estudantes deixem muito
muito cedo, possam identificar a sequência que se repete, permitindo que possam determinar um termo desconhecido e registrar a regularidade dessa repetição. Então, Tabechi e Freibrand, eu acho que é assim que pronuncia, da sua obra de 2008, no desenvolvimento do trabalho com as sequências numéricas, é importante que os estudantes identifiquem o pensamento recursivo que nela está presente, ou seja, é necessário observar os números e verificar qual a relação que há entre eles, para se descobrir os elementos que estão ausentes ou mesmo construir uma regra para a sua organização. Tá? Então, achei uma forma aqui da gente estar sistematizando essa atividade da aula 1. Então, vamos lá. Agora chegamos para as sugestões, que é o quarto momento, as sugestões aí para a TPC, né? É o momento da gente pensar como a gente vai desenvolver esse momento aí com seus pares e, se possível, com o professor coordenador também. Vamos lá. Bom, as sugestões são, né, neste caso aqui, revisite, né, nesse encontro, né, nós mostramos que os tipos de pensamento podem ser vistos nos procedimentos dos estudantes, e nesse sentido, as situações relacionadas à contagem e estimativas. Então, nossa sugestão é que você revisite aí a sequência 1, e mapeie todas as situações que podem contribuir para o desenvolvimento de sequências numéricas ou multiplicativas, como as que mostramos nesta aula, né, na aula 1. Então, com certeza, você poderá encontrar outras e que serão importantes conhecê-las antecipadamente para fomentar o uso desse procedimento durante a realização, né, da atividade. Lembrando que o pensamento algébrico pode se apresentar durante os procedimentos que os estudantes realizam para encontrar a solução de um problema e pode ser vista como uma forma de desenvolver o pensamento funcional. Você também pode incluir outras atividades que possam ampliar a observação do pensamento funcional, para além de sequências numéricas que envolvem a contagem. Então, nos slides agora que veremos a seguir, nós trazemos algumas possibilidades. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma sugestão de atividade, né? Um trabalho com sequências repetitivas, né? Então, nós consideramos aqui os 3 elementos, né? O paralelogramo, o triângulo e o paralelogramo. Né? Então, os alunos podem continuar a sequência do seguinte modo: então, paralelogramo, triângulo, paralelogramo, e a próxima figura então, ele vai dando a sequência. Então, nessa observação, ele vai vendo o que vem logo após. Então, no item B aqui, eu posso começar também com paralelogramo, triângulo, paralelogramo, repito novamente, paralelogramo, triângulo, paralelogramo, paralelogramo, e a próxima figura é triângulo. Então, eu vou fazendo várias mudanças aqui e as crianças vão observando esse padrão. Então, agora você pode inventar, isso aqui é um exemplo, tá? Você pode inventar outras sequências pictóricas, utilizando também outras figuras, né? Com 4 ou 5 elementos diferentes, tá? Então, aqui é apenas uma pequena sugestão, que vocês vão ampliando aí com a sua turma. Temos uma outra sugestão, um quadro numérico, né? Os estudantes podem identificar nesse quadro numérico aqui, uma sequência de 3 em 3, ou outras que você acredite ser conveniente para o trabalho de contagem, de maneira que eles possam perceber regularidades. Então, aqui, né, está pintado aqui, porque está de 3 em 3, eu posso estar ampliando de 4 em 4, 5 em 5, e aí vocês vão vendo o nível, né, em que a turma está, e você está proporcionando essas atividades. São atividades que tenho certeza que as crianças vão gostar muito e vai ajudar bastante nesse desenvolvimento aí, né, pensamento funcional. Sim.
Ah, mas antes, gente, eu quero voltar aqui para lembrá-los que o trabalho com pensamento algébrico, né, auxilia os estudantes a desenvolver formas próprias de raciocínio e que, neste processo, são capazes de elaborar seus conhecimentos matemáticos. Então, a gente pensa que é uma atividade tão simples, mas quanta coisa que isso proporciona, né? Então, a gente tendo essa visão, tendo esse conhecimento e proporcionando isso às nossas turmas. Bom, gente, eu acho que eu estou olhando o meu tempo aqui, mas eu estou achando que eu vou ainda terminar bem antes, mas vocês terão um tempinho melhor aí para estar discutindo, não é mesmo? Então, vamos lá. Então, sistematizando aqui. Então, nós recuperamos o percurso, né, desenvolvido nas formações até o presente momento, apresentamos o pensamento algébrico com foco no pensamento funcional, apresentamos uma aula, né, em que foi possível ver o pensamento funcional, nessa aula 1, do volume 2, e sugerimos aí um percurso de estudo e de planejamento para o trabalho na ATPC, que é um momento tão importante aí, que vocês não podem desperdiçar, né? É o momento de vocês estarem discutindo, revendo até mesmo a gravação, gente, né? Que vocês tenham essa possibilidade e estar discutindo com seus colegas, né? Ampliando também seus saberes aí do que eles viram nas formações. E também com relação ao material, lógico. Então, seguindo. Bom, aqui é um momento, gente, bastante importante para nós, a gente conta com vocês, né, que vocês participem aí avaliando o nosso trabalho, que a intenção é sempre estar aprimorando para oferecer o melhor para vocês, então a gente solicita que vocês acessem aqui pelo QR Code ou por este link e responda a pesquisa, tá bom? Então, e aqui são as referências, né, que utilizamos para construir a nossa pauta. Eu vou parar aqui com a... Espero, gente, ter auxiliado vocês, ter ajudado aí nas reflexões, e, por favor, qualquer dúvida, revejam aí a gravação, e coloque também para nós, também aí na pesquisa, é uma forma também de vocês estarem colocando. Bom, gente, agradeço a oportunidade, e até o breve, tá? Até logo. Tchau, tchau.